Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vão? Passando aqui, queridos, para desejar a paz do Senhor Jesus Cristo. Passando aqui, queridos, para com certeza deixar uma palavra para as nossas vidas. Amém, em nome de Jesus. Que o nome do Senhor venha ser engrandecido, glorificado e exaltado sempre e sempre, queridos. Que diminua eu e que cresça o Senhor na minha vida. Amém. Que venhamos ser humildes, queridos, porque o Senhor se agrada de um coração humilde. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu estou fazendo a leitura do livro de Isaías. E então eu quero compartilhar alguns versículos com vocês e trazer para as nossas vidas, queridos, algo muito, muito, muito interessante. Amém? Eu quero compartilhar com vocês aqui no capítulo 8, somente alguns versículos, mas para que vocês entendam, eu quero compartilhar aqui, queridos, que o Senhor, aqui no capítulo 8, o Senhor lhe dá ordem ao profeta para que ele faça uma grande placa e escreva com letras bem grandes para todo o povo dele, né, para todos poderem ler. Nessa placa, o Senhor ele deu ordem para que o profeta ele anunciasse o nascimento de seu filho, que o nome do menino tinha um significado muito grande. Era um recado de Deus através do filho do profeta. O significado do nome dele e era um recado para o filho de Deus, para os filhos de Deus, né? Para o povo escolhido de Deus, mas o povo escolhido de Deus, eles estavam em desobediência, eles estavam em rebeldia com o Senhor, eles estavam buscando Deus, eles não estavam, aliás, mais buscando Deus, eles estavam buscando direção em outros lugares, estavam buscando direção menos em Deus, eles não buscavam mais a orientação de Deus para o que eles deviam fazer. Então o Senhor ele vai dizer aqui no versículo 6 assim: já que o povo de Judá, aqui no 5 diz assim: mais uma vez o Senhor falou comigo e me disse, Isaías, falando, já que o povo de Judá não quis saber da minha carinhosa proteção, aqui é Deus falando. Suave como o riacho de Siloé, e estão dispostos a buscar ajuda dos reis Rezim e Peca, vou trazer os poderosos exércitos assírios para atacar os judeus. Eles virão como as águas do rio Eufrates. Durante as enchentes, transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as margens. Então, queridos, aqui o Senhor ele iria permitir o povo dele ser atacado, o povo dele ser roubado. O significado do nome do filho dele é assim: rápido despojo, presa, segura. Aí bem aqui, queridos, aqui no 15 vai dizer assim: muitos israelitas tropeçarão, cairão e se despedaçarão, presos nessa armadilha e capturados pelo povo inimigo, porque o povo já não estava mais buscando a direção de Deus. Eles estavam buscando ajuda e socorro nos outros reis, queridos. Entende? Aqui no 19 que eu quero chegar aqui e compartilhar com vocês assim: por que vocês vão consultar feiticeiros e médios para saber o futuro? Eles falam, resmungam, mas não dizem nada. Por acaso precisamos receber mensagens de espíritos? Por acaso os mortos podem revelar o futuro aos vivos? 20. O Senhor diz: comparem as palavras desses feiticeiros e médios com a minha lei, a palavra de Deus. Se eles não falarem de acordo com a lei, vocês podem saber que não fui eu que os mandei, e vocês jamais verão a luz. 21. O meu povo vai acabar andando de um lugar para o outro, sem rumo, desanimado e com fome. E quando a fome apertar, eles vão amaldiçoar o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. 22. Depois eles olharão para todos os lados da terra, procurando uma esperança, mas só verão angústia, trevas e desespero, e depois serão jogados na mais terrível escuridão. Eu quero compartilhar esse 19 aqui, queridos, numa outra tradução que diz assim: talvez alguém lhe diga,
Vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos, com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar orientação dos mortos? Aí aqui, querido, no 20 diz assim: consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Aqui no 22 diz assim: depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos só haverá problemas, angústia e sombrio desespero. Serão lançados nas trevas, queridos. Olha só o perigo de quando não buscamos a Deus, de quando buscamos orientação em pessoas, em lugares, de formas abomináveis a Deus. Porque só há um Deus, queridos, que tem o poder, queridos, de tudo, porque Ele é Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Somente o Senhor, queridos, é que nós devemos buscar orientação, buscar a direção. Somente o nosso Deus, Ele é verdadeiro, e aqui Ele nos diz assim no versículo 20: consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Aquelas pessoas que não buscam a Deus, que vão aí correndo atrás de pessoas que estão aí se fingindo ser um servo de Deus, que estão aí, queridos, revelando falsas profecias, que nem sequer têm intimidade com Deus, que nem sequer têm busca, que nem sequer, queridos, se separa para Deus, que nem sequer, queridos, tem uma vida no altar do Senhor. E muitas pessoas estão aí buscando no homem. E aqui o Senhor diz assim, ó, que essas pessoas que contradizem a palavra do Senhor jamais verão a luz, queridos. A maior revelação para as nossas vidas é a palavra de Deus. O Senhor, Ele nos deixou a palavra dEle, que ela é verdadeira e fiel, para que nós venhamos a ser, queridos, libertos, curados, que nós venhamos conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo através da sua palavra, que nós venhamos conhecer as promessas que Deus tem para as nossas vidas, que nós venhamos conhecer as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas, queridos. Amém? E eu quero dizer outra coisa, que o nome do Senhor, eu tenho certeza que já tem chegado a muitos e muitos lugares, através, queridos, dessa ferramenta que agora, nesse momento, eu estou falando com você. Essa ferramenta, queridos, que muitas pessoas têm usado para falar do nosso Senhor Jesus Cristo, que é onde hoje eu também estou usando para estar trazendo uma palavra para as nossas vidas, uma palavra de luz, uma palavra verdadeira, queridos. E eu estou deixando aqui para vocês que a melhor revelação para as nossas vidas é a palavra de Deus, queridos. Não tem, queridos, não tem coisa melhor do que a gente buscar o nosso Deus Todo-Poderoso. Se você pediu algo de Deus, você não está tendo paciência para esperar, ore ao Senhor, peça do Senhor que Ele te fortaleça, que o Senhor lhe derrame sobre a tua vida perseverança, que você venha perseverar, que você não venha desistir e que você venha aí ter a mansidão de esperar aquilo que você tem pedido de Deus, porque tudo é no tempo do Senhor, não é no meu, não é no teu. E nós temos que saber também, queridos, a forma que nós estamos orando ao Senhor. Será que nós estamos pedindo de Deus aquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que alegra ao Senhor, aquilo que vai glorificar o nome do Senhor? Porque se não for, queridos, não vamos receber nada, porque o Senhor não vai nos dar. Então, nós temos que ter paciência, nós temos que ter mansidão, nós temos que ter aí perseverança de esperar aquilo que nós temos pedido do Senhor. Tem coisas que o Senhor, Ele nos abençoa assim de imediato, porque eu sou, queridos, uma testemunha disso. De eu estar orando aqui no momento e com alguns minutos o Senhor já me responder. Então, tem coisas, queridos, também que não é assim, de um dia para o outro. Isso vai muito, queridos, da nossa oração, vai muito mesmo da nossa busca, da nossa intimidade com Deus.
se nós estamos fazendo a vontade do Senhor, se nós estamos agradando ao Senhor, se nós estamos alegrando o Espírito Santo de Deus, nos afastando das coisas erradas, renunciando, se nós estamos firmes na presença do Senhor, com a nossa vida no altar do Senhor, queridos. Então, essa ferramenta que eu falo com vocês agora, o nome do Senhor Jesus já tem alcançado muitas vidas através dessa ferramenta, queridos. Amém? Nós temos que saber como usar. Nós temos que saber como usar essa ferramenta para levar o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como eu estou aqui, queridos, falando da palavra dele, você também pode falar. Você também pode estar, queridos, aí abençoando através da palavra do Senhor a vida de alguém. Amém? A palavra verdadeira do Senhor que cura e liberta. Então, queridos, aonde antes eu usava o meu celular, queridos, para estar aí ostentando coisas, ostentando lugares, ostentando pessoas, que tudo aquilo, queridos, era engano, era quando eu não estava na presença do Senhor, eu era enganada pelo adversário das nossas almas, e aí eu estava cega, queridos, estava cega, não tinha alegria, não tinha paz, era de momento, quando chegava em casa era perturbada, eu não dormia mais. Então, quando eu conheci, eu tive um encontro com Jesus, Jesus me libertou. E foi através, queridos, dessa ferramenta, desse celular, que Deus ele me alcançou, que Deus ele me libertou e que eu tive um encontro com o Senhor, queridos. E que daí a minha vida passou a ser transformada. Então eu digo a você que nós venhamos saber a usar essa ferramenta, que nós venhamos a saber a usar, queridos, a levar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A levar uma palavra. Eu tenho certeza, queridos, que Deus, ele alcança. Deus, ele é Deus de perto e de longe. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus, ele está em todos os lugares dessa terra, queridos. O Senhor, ele pode usar essa ferramenta para alcançar uma pessoa onde ela estiver. Então, queridos, que nós venhamos a falar a palavra da verdade, a falar de Jesus Cristo, que nós venhamos, queridos, a ser verdadeiros, porque o Senhor, ele se agrada, ele se alegra das pessoas verdadeiras, da pessoa, querido, das pessoas que elas têm um coração humilde, amém? Que não se engrandece, que não se exalta, que não se enche de soberba. Tem muitas pessoas, queridos, que por conhecer a palavra, por estar há muitos anos na presença do Senhor, são pessoas arrogantes. Há pessoas que acham que já conhecem de tudo. Queridos, não conhecemos não, queridos. Todos os dias nós temos algo para aprender. Todos os dias o Senhor nos ensina algo. Quanto mais humilde nós formos, mais nós vamos, queridos, alegrar o Espírito Santo de Deus. Mais nós vamos nos tornar sensíveis ao Espírito Santo de Deus, levando a sua palavra verdadeira, queridos. O Senhor se agrada dos humildes, ele não se agrada das pessoas soberbas, que se exaltam, que se acham melhor do que uma pessoa que chegou recente na igreja, um novo convertido, como as pessoas costumam dizer. Então, queridos, nós temos que ser humildes, amém? Nós temos que ser humildes, levar uma palavra, queridos, com o nosso coração humilde, amém? Eu deixo essa palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus. Então, que venhamos buscar direção em Deus, que venhamos buscar orientação em Deus, porque só Ele, queridos, é a nossa direção, só Ele é o nosso socorro, é o nosso refúgio, só Ele, queridos, é que nos dá força. Olha só esse povo aqui, que ele foi buscar ajuda em pessoas, foi buscar ajuda em lugares de trevas. E aí o Senhor vai dizer aqui no 21 assim: o meu povo vai acabar andando de um lugar para o outro, sem rumo, desanimado e com fome, queridos. Não vai saciar a fome. Quem sacia a nossa fome é o Senhor. Nossa fome de quê? A nossa fome da palavra, queridos. A nossa fome de Deus. E quando a fome apertar, eles vão amaldiçoar o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Depois eles olharão para todos os lados da terra, procurando uma esperança. Mas eles só vão ver, queridos, angústia,
trevas e desespero, são para aquelas pessoas que estão aí transgredindo a palavra do Senhor, são para aquelas pessoas que estão fazendo o povo de Deus deixar de seguir a palavra dele, para aquelas pessoas que estão fazendo o povo de Deus se desviar da presença do Senhor. Essas pessoas, elas vão só ver angústia, elas só vão ver trevas e só vão ver desespero. E depois serão jogados no mais terrível da escuridão, queridos. Olha só o perigo de buscarmos aí, queridos, resposta em outros lugares, buscar respostas em pessoas. O ser humano é falho, queridos. Nós somos falhos, queridos. Nós somos falhos. O ser humano é falho. Nós temos que buscar direção em Deus, que Deus, ele é verdadeiro. Amém? Nós temos que buscar, queridos, a orientação no Senhor. Temos que buscar força nele. Só ele é a nossa força. É só ele que dá um fôlego de vida para mim e para você. Ele é o nosso Pai. Foi ele que criou a mim e criou a você. Nós somos o vaso nas mãos do nosso oleiro, queridos. Nós, queridos, temos que olhar para cima todos os dias e agradecer a Deus pelo nosso fôlego de vida, queridos. Eu agradeço a Deus sempre, queridos, pelos livramentos, pelos grandes livramentos. Hoje eu estava vendo com meu esposo, com minha família, queridos, algumas fotos antigas, e eu falei para o meu esposo, olha só, mesmo antes de nós estarmos na presença do Senhor Jesus, que nós éramos muito de sair para a estrada, queridos, e eu falei para o meu esposo, quantos livramentos, queridos, quantos livramentos nós não recebemos da parte de Deus. E eu falei para o meu esposo, quantas vezes Deus nos livrou, quantos livramentos nós não tivemos, o Senhor já tinha nos escolhido. E assim o Senhor continua, queridos, nos dando livramento, porque a cada ida na casa do Senhor que nós vamos, queridos, nós sentimos, queridos, o grande amor de Deus pelas nossas vidas, dentro de casa, nossa intimidade com o Senhor, queridos, cada um de nós, eu e você, quando temos, nós sentimos, queridos, o grande zelo, o grande amor que Deus tem por mim, tem por você, de tanto, queridos, que Ele nos guarda, que Ele nos livra, amém? Que nós venhamos a ser gratos pelo nosso Senhor, buscando somente a Ele, queridos, que Ele sim é a verdade e a vida, amém? Eu deixo essa palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus, que venhamos ter um dia abençoado, que venhamos ter um dia cheio da presença do Espírito Santo de Deus, que o Senhor Ele venha derramar dos frutos do Espírito Santo sobre a minha e sobre a tua vida. Amém, queridos? Que venhamos a perseverar sempre, que não venhamos a desistir daquilo que nós temos pedido ao Senhor. Não importa, queridos, se está demorando, se vai demorar. Se você vê que está demorando muito, já está com anos, ore ao Senhor, peça a direção do Senhor. Se você precisa mudar a tua oração. E então, queridos, busque o Senhor. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Amém? O Senhor, Ele sonda os nossos corações. Ele sonda a esquadrinha. O Senhor conhece os nossos pensamentos, queridos. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe o nosso dia. Que Deus abençoe a nossa família, a nossa casa. Amém?